Olá, a paz do Senhor Jesus, a você que está assistindo este vídeo. Agora são exatamente 11 horas mais 3 minutos do dia 15 de outubro de 2018. Eu queria deixar aqui uma passagem bíblica acerca da armadura de Deus. A armadura de Deus. Temos que revestir da armadura de Deus. E aí você se pergunta, Natália, qual é essa armadura de Deus? Você que não sabe, nós vivemos uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo neste exato momento aqui uma batalha espiritual. Uma batalha a qual é o bem e o mal, as trevas e a luz. E para que nós se revestimos desta batalha, para que nós tenhamos certeza da nossa vitória, é preciso que nós venhamos se revestir das armaduras do Criador. É preciso que nós venhamos se revestir da armadura de Deus. De Deus. Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. O inimigo veio para nos tirar, nos arrancar, nos aprisionar para o inferno. Às vezes nós ficamos muito impressionados, impactados com coisas tão pequenas, com coisas tão baixas, que tiramos o nosso foco de prestar atenção para que realmente aquilo está ocasionando. Às vezes nós achamos que aquela pessoa nos odeia. Às vezes nós achamos que fulano, ciclano nos odeia. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e tudo está errado. Mas por quê? Porque em nossa vida existe uma batalha. Você não tem que olhar para aquele irmão que está lá te desejando mal para você, falando mal de você. Você não tem que olhar para ele como se ele fosse seu inimigo. E sim, quem está ocasionando aquilo para que aquilo aconteça. Quantas brigas acontecem do nada? Não é verdade? Quantas coisas acontecem do nada e você nem percebe. Caramba, eu estava tão de boa aqui, de repente aconteceu essa briga que eu não sei nem de onde que é. Isso se chama influências espirituais, a qual nós temos que revestir todos os dias. Todos os dias temos que nos revestir da armadura de Deus para nos defender das armaduras de Satanás. Quantos acidentes eu ouço falar que está acontecendo neste exato momento, que não eram para acontecer, mas a pessoa passou no momento errado, na hora errada, naquele lugar. Mas será que é isso mesmo? Será que não existe uma coisa acontecendo que você não está vendo? Será que não existe uma luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas que você ainda não percebeu? Muitas das vezes nós nos enganamos em achar que tudo é coisas, mera coincidência. Ele estava na hora errada, no momento errado, por isso que levou aquele tiro, por isso que morreu, por isso que foi atropelado, por isso que aconteceu isso, a casa caiu. Por quê? Porque existe uma força muito maior do que o físico nosso. Nós somos carnais, mas também somos espirituais. Se olharmos tudo com os olhos carnais, não vamos entender. Eu estou falando aqui, isso daqui não é para as pessoas carnais, porque elas não vão entender esse plano que eu estou dizendo. Elas não vão entender o que está escrito na palavra de Deus. Elas não vão entender que existe um mal, um plano, uma guerra tentando destruir os projetos, tentando destruir a vida dela, tentando salvar a alma dela, ceifar a alma dela e levar ela à perdição. Tem pessoas que não percebem o risco que está correndo. Tem pessoas que não percebem a circunstância em que está acontecendo. Mas nesse exato momento tem coisas acontecendo surreais que você e eu não conseguimos entender. Mas está acontecendo porque existe uma guerra.
Meu irmão, vem aqui, vou te dizer uma coisa. Às vezes você fala assim, eu estou aqui, eu estou na paz. Você está enganado, você não está na paz. Você não está na paz. Irmão, para ter paz é só lá no céu, é só lá no reino. É só lá no reino. Aqui, enquanto você estiver nessa terra, aqui vai ser guerra. É guerra. E o que você está fazendo para se fortalecer nesta guerra? O que você está fazendo para se revestir nesta guerra? Porque para você ir numa guerra, você tem que ter escudo. Você tem que ter arma. Você tem que ter o quê? Fortalecimento. Vocês têm que estar forte para essa guerra, para essa luta. E como que você se encontra? Como que você está? Porque é muito fácil você culpar os vizinhos, mas é muito difícil você abrir os seus olhos espirituais e ver o que realmente está ocasionando isso, e ver o que realmente está ocasionando esta situação. Tem casos que eu conheço de pessoas, de famílias que se odeiam. Tem casos de mulher e marido que se odeiam. Eles não conseguem enxergar que existe uma barreira, um mal, uma guerra tentando destruir a vida deles. Você sabe qual que é o propósito de Satanás? Você sabe qual que é o propósito do inferno? É levar você para o inferno. Ele já sabe que o tempo dele já é pouco, ele já sabe que o tempo dele resta pouco, e eles estão fazendo de tudo para tirar o teu foco. Para tirar o teu foco. Muitas das vezes nós não percebemos, não tiramos o foco dos nossos, não tiramos a trave que está nos nossos olhos para enxergar o que está acontecendo, para enxergar o que realmente o mundo está acontecendo. Mas estamos em uma guerra, irmão, é uma guerra em que vivemos. Não pensa que você está na paz, você não está na paz, você está na guerra. Você está na guerra, você é um soldado. E você que sabe como que estão as suas armaduras diante de Deus. Como que estão suas armaduras diante de Deus? Olha só. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim, quando ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Presta atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. Muitas pessoas acham que o inferno, o reino do inferno, ele é bagunçado. Muita gente tem uma vida desregulada, bagunçada, destruída, e acha que o inferno é igualzinho à vida dela. Tá enganado, meu irmão. Tá enganado. A doutrina do inferno, a doutrina dos demônios é totalmente disciplinada. Totalmente disciplinada. Eu vou te explicar uma coisa. Em uma rua, eu vou te dar um exemplo só de uma rua. De uma rua, tem o chefe daquela rua, e tem o comandante daquela rua, o governador que está naquela rua e os subordinados daquela rua. São demônios, cada demônio tem a sua função e ele não sai da sua função, ele não sai da sua função. E aqueles que estão ali auxiliando ele, o serviço deles é auxiliar. E eles vão com tudo, eles vão com tudo e todos. Ele vai com toda a força para destruir. E quando um demônio vem para destruir uma vida da pessoa, não vai pensando que aquela pessoa, aquele demônio vai desistir daquela pessoa fácil, não. Por isso que um processo de libertação, um processo de restauração é difícil, é demorado, porque para tirar castas de demônios é com muito jejum e muita oração. Às vezes você fala assim, nossa, aquele irmão não quer sair da vida dos vícios, aquela pessoa não quer sair do mundo das drogas. Você acha que é assim? Você acha que é assim? Você acha que você vai lá, faz uma oração uma vezinha só, você acha que o capeta vai sair? Se você não
persistir naquela vida, se você não persistir naquela vida, naquela pessoa, o diabo não vai sair. Pelo contrário, ele vai ficar mais furioso na vida daquela pessoa e na sua vida que você foi mexer onde não devia. Estamos em uma guerra espiritual tremenda, tremenda. O diabo, ele não desiste fácil de quem serve ele, não. O diabo não desiste fácil de pessoas que precisam de Deus, não. Ele vai até a fundo, ele vai fundo, ele vai fundo, ele vai no íntimo e vai achando que o diabo é bobo, é bestinha, é bobão. Você está enganado, você está enganado. É por isso que você tem que revestir 24/48 da palavra de Deus. E nesses últimos dias, o inimigo sabe, olha só, que os dias dele estão contados. E ele está usando todas as artimanhas possíveis para tirar o povo de Deus do foco de Deus. Ele está usando todas as artimanhas para tirar o povo de Deus do foco de Deus. Ele coloca política, ele coloca música, ele coloca isso, ele coloca aquilo, e aí o povo de Deus fica tão perdido que acaba o quê? Se enfraquecendo na fé, enfraquecendo da presença de Deus, enfraquecendo dos propósitos de Deus, enfraquecendo. E aí quando vem a fraqueza, automaticamente vem o quê? O desânimo de orar, Logo depois que vem o desânimo de orar, vem o quê? O desânimo de adorar. E a coisa que você tem que ter cuidado, meu irmão, a coisa que você tem que ter cuidado, minha irmã, é para que o inimigo não toque na tua adoração. Porque se tu não sabe, Lúcifer era o anjo de luz lá no céu, que virou capetinha aqui na terra, e ele era o anjo de adoração. Quando Lúcifer andava, saía adoração dos seus passos. Para você ver o potencial. Ele tem um ódio tão grande pelo ser humano, adorador, que o propósito dele principalmente é tirar a adoração do ser humano. Fazer com que o ser humano ache que Deus não existe. Ache que Deus não escuta. Ache que Deus não vê a causa dela. O primeiro passo de Satanás é colocar na nossa mente que nós não somos ouvidos por Deus. Ele quer tirar a essência que tem dentro de nós, que chama adoração, que um dia foi dele e hoje já não é mais. Hoje isso pertence a nós. Dentro de ti tem um lugarzinho que a ciência não conhece ainda, mas tem um lugarzinho próprio para adoração. Quando você sente esse vazio, meu irmão, minha irmã, é falta de adorar, é falta de clamar, é falta de exaltar, é falta de dizer: Deus, tu és grande, tu és grandioso. Quando você sente essa vontade aí, de preenchimento, esse vazio dentro de você, é que esse lugar está vazio e precisa ser preenchido com a presença de Deus. É preciso ser preenchido com o Espírito de Deus. É preciso ser preenchido com o Espírito Santo. Esse lugarzinho foi próprio para isso. Foi feito próprio para isso. Foi uma região próxima ao coração. E ela foi feita principalmente para você adorar a Deus. E quando você não adora a Deus, isso vai esvaziando. Você vai se sentindo fraco, você não vai tendo mais vontade de nada que é de Deus. E isso vai acabando com o teu ministério, irmão. Então, por isso que é necessário estar na armadura de Deus, revestido da armadura de Deus, para que você vença essa guerra. Você vive uma guerra constantemente. Você não está sozinho não, meu irmão. Eu não estou sozinho não, minha irmã, nessa cozinha não. Tá tendo uma guerra. Tá tendo de uma forma uma guerra. E quando o Senhor fala, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, sim, principados e potestades, ele está dizendo sim contra o inferno. O inferno luta todos os dias para destruir. O inferno luta todos os dias pela sua alma. A tua
tua alma é valiosíssima, a tua alma é preciosíssima. Você tem ideia de quantos livramentos o Senhor tem te dado? Tu tem ideia de quantos livramentos o Senhor tem te dado? Você tem ideia de quantos demônios pediram a sua alma? Você tem ideia? Então vivemos uma guerra. E essa guerra tem que ser vencida pelo nome de Jesus. Temos que ser vencida pelo nome de Jesus. Porque Jesus já venceu a morte. Nós somos vencedores. Porque Jesus venceu primeiro por nós. Jesus venceu primeiro por todos nós. Então devemos estar alicerçados na palavra de Deus, preenchidos da palavra de Deus, cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, para que o mal, para que Satanás, para que os principados e potestades deste mundo não toquem na nossa vida, não toquem em nosso ministério. Quando uma pessoa fala assim, fulana de tal assim assado morreu de acidente assim, mas